grande jogo, um jogo que vale título nacional, um jogo entre duas grandes equipes do nosso futebol, um clássico da nossa tradicional família do futebol, de quem ama o futebol brasileiro. Só que uma baita lambança vai fazer com que o jogo, hoje às 9:30 da noite no Mineirão, entre Cruzeiro e Palmeiras, seja sem torcida. Uma pena, lamentável. Desde o início da semana, estamos trazendo os fatos, estamos trazendo a apuração para o ouvinte da Itatiaia, em especial para o torcedor do Cruzeiro. E agora pela manhã, a Polícia Militar de Minas Gerais, que lá atrás havia feito uma recomendação de que o jogo fosse com torcida única em função dos incidentes, né? Aquela emboscada, aquele atentado terrorista absurdo de torcedores do Palmeiras para cima de torcedores do Cruzeiro em São Paulo. Uma recomendação da polícia de que o jogo deveria ter torcida única. CBF entendeu que isso não seria possível, seria injusto com o Palmeiras, já que no primeiro turno a torcida do Cruzeiro esteve presente em São Paulo. Então a CBF decidiu por portões fechados e a Polícia Militar se pronunciou agora pela manhã. O repórter Oswaldo Diniz acompanhou e traz os detalhes. Fala, Tiago, um abraço para você. Pois é, Tiago, hoje então definição de portões fechados para Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, coletiva de imprensa para trazer mais detalhes, trazer na verdade o posicionamento da Polícia Militar de Minas Gerais, porque houve aí uma troca de ofícios, trocas de informações, pedidos feitos pela CBF, que alegou que a decisão por portões fechados, ela partiria a partir de um posicionamento da Polícia Militar referente aí à questão de torcida única, né? Referente à questão da segurança. Só que na coletiva de imprensa aqui, a PM disse que tudo foi parte de uma recomendação, que a Polícia Militar não tem condição de definir se vai ser torcida única, torcida mista, portões fechados, e que essa decisão caberia à Confederação Brasileira de Futebol. Mas para explicar melhor, a gente vai trazer aqui o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Frederico Ottoni, explicando um pouco mais sobre esse imbróglio, tudo que aconteceu que no fim das contas resultou em jogos hoje à noite de portões fechados no Mineirão. Existe uma única, nesse caso, né, entidade responsável por decidir de que forma que o jogo vai acontecer. E aí eu entendo que precisaria de uma decisão, como aconteceu hoje. E eu não estou questionando a decisão está tomada. Eu estou falando que que ela é diferente da nossa recomendação. Ou seja, quando eu falo de uma questão técnica, em que eu coloco o cenário da torcida única como o melhor cenário para diminuir riscos, e a CBF, logicamente, ela não está acatando esse pedido, e ela decide por portão fechado, essa decisão ela está assumindo também assim a situação dela, porque o portão fechado também eu manifestei que tem um risco secundário. Qual que é o risco secundário? Eu não vou ter o acesso das pessoas, né, ao estádio, mas eu posso ter aglomeração espalhada em outros locais da cidade. E em nenhum momento, deixa claro que, inclusive, né, é bom frisar isso, houve um questionamento informal, tá? Que nós não teríamos ou não asseguraríamos a nossa capacidade de realizar policiamento dentro do estádio. Isso também é outra mentira. Nós não nos eximimos de realizar e de planejar o policiamento, qualquer que fosse a decisão da CBF, tá? Nós, exclusivamente, recomendamos, tá? Junto com o Ministério Público. Repórter Oswaldo Diniz. Olha, Oswaldo Diniz, eu tenho maior respaldo pela Polícia Militar de Minas Gerais, maior respeito. Afirmo com toda certeza que é a polícia mais preparada do Brasil, inclusive em eventos. Conheço a tropa do Batalhão de Choque, quase toda, conheço todos que trabalham nos estádios e sei da capacidade da Polícia Militar. O que aconteceu e agora tá ficando, na minha opinião, vou trazer os comentaristas, Ale Oliveira e Natália Fiuza já pro debate, tá ficando pior, porque tá tentando transferir pra CBF a culpa. Se a polícia diz, em determinado momento, que acha que o risco é muito grande, aliás, falou várias vezes em risco. Qual jogo em Belo Horizonte não teve risco? Só América e Brusque, né? O resto tudo tem risco. Tem risco. Qualquer jogo do Atlético, do Cruzeiro, Mineirão tem risco. Um risco maior, outro risco menor, mas todo jogo tem risco. Não venha me dizer, porque agora o risco era muito grande. Como vocês mesmo da polícia, o Coronel Santiago participou ainda pouco mais cedo aqui na Itatiaia, disse que é risco maior do que um Palmeiras e São Paulo
fora da capital paulista e super bem executado pela Polícia Militar. Por que é que a Polícia de Minas Gerais foi recomendar a torcida única? E não adianta transferir a culpa para a CBF. A CBF recebe um parecer da polícia dizendo que não consegue dar segurança. O que ela faz? Não, torcida única não pode. É injusto com o Palmeiras. E é mesmo. É injusto com o Palmeiras porque o Palmeiras recebeu a torcida do Cruzeiro no primeiro turno. E aí a CBF vai lá e dá o parecer. Portão fechado. Se a polícia não consegue, então é portão fechado. O que me pareceu hoje, uma transferência de responsabilidade. Bater na CBF é fácil, 99% das vezes ela tá errada mesmo, mas me parece, nesse caso, não há culpa da CBF. A Polícia Militar, o governo de Minas Gerais, informou a CBF que não tinha como dar segurança para as duas torcidas. O que faz a CBF? Então tira todo mundo. Uma torcida só é contra o regulamento. E as lambanças vão se sucedendo que o governo de Minas tentou entrar com uma ação na justiça comum. Todo mundo sabe, meu filho de 10 anos sabe. Justiça comum não intervém, não tem jurisdição no esporte. Há uma justiça específica para o esporte, para o futebol. No caso, o STJD. É uma sucessão de lambança que culminou com o jogo mais importante do Cruzeiro nesse momento, que vale ao Cruzeiro uma possibilidade de Libertadores, e eu vou falar sobre isso já, do que precisa o Cruzeiro para chegar à Libertadores. Vai jogar sem o apoio do seu torcedor. E aqui um outro ponto, hein? Um outro ponto importante. Cadê a diretoria do Cruzeiro? Até agora, quem é o homem do jurídico do Cruzeiro? Eu perguntei ao Pansieri, anteontem, falei, Pansieri, quem é o diretor jurídico do Cruzeiro? Cadê o advogado do Cruzeiro para falar alguma coisa? Cadê alguém do Cruzeiro brigando pela torcida do Cruzeiro? O Cruzeiro soltou uma notinha até agora, não teve um pronunciamento do Cruzeiro para tentar brigar pela sua torcida, para brigar para ter a torcida no jogo, nem que fosse a do Palmeiras. O Cruzeiro tá engolindo tudo caladinho. Ninguém do Cruzeiro se manifestou, poxa vida. O Cruzeiro vai se despedir da sua torcida, vai se despedir de Belo Horizonte, vai se despedir da temporada com o Mineirão vazio. E não houve nenhum pronunciamento, nem de Pedrinho, nem de Alexandre Matos, e principalmente alguém do departamento jurídico do Cruzeiro. Ficou devendo, tá, Cruzeiro? Ale Oliveira, eu tô honestamente indignado, Ale. Muito bom dia, viu, para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. A impressão que se tem, né, ô Tiagão, é que o Cruzeiro tentou dar uma cartada aí de mestre, né, pra tentar a torcida única e acabou se dando mal, né? Acabou ficando aí a ver navios. E é uma pena, né, porque é um jogo tão importante, tão tradicional, que vale pros dois lados, né, pela pré-Libertadores, pelo Cruzeiro, a tentativa de título ainda pelo Palmeiras, né? É um jogo que chama tanto a atenção e que infelizmente a gente vai ter o Mineirão vazio, né? Uma pena mesmo, realmente uma atrapalhada gigantesca, e eu também tô nessa com você, tô esperando o pronunciamento oficial do Cruzeiro, porque ele deve isso, não é pra gente não, é pro seu torcedor, né? É bom lembrar, ô Nath Fiuza, o Cruzeiro é a grande vítima nessa história. O Cruzeiro é a grande vítima, o torcedor do Cruzeiro é a grande vítima da história. É a grande vítima, é quem não vai poder se despedir, é quem não vai poder apoiar o time hoje. Então o Cruzeiro, na minha opinião, no meio de tudo que aconteceu, foi a grande vítima. Mas eu ainda tô esperando alguém do Cruzeiro se pronunciar e falar o que aconteceu nessa história toda, Nath. Bom dia. Bom dia, Thiago, um abraço a você, ao Ale, aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes, assim como você também sente falta. O Cruzeiro soltou aquela nota, no finalzinho falava que o clube esperava, né, uma decisão mais assertiva, mas qual decisão mais assertiva é essa? O Cruzeiro esperava e lutaria para ter a sua torcida num cenário de torcida mista, num cenário de torcida única. O Cruzeiro ficou à margem disso tudo, aguardando o que aconteceria e se contentando com qualquer cenário. Enfim, eu lamento muito, o clube perde muito, né, em vários aspectos, no aspecto desportivo, porque a força da sua torcida nas arquibancadas faria a diferença, no aspecto financeiro, e eu não preciso dizer isso aqui, porque eu tenho certeza que dentro do Cruzeiro há pessoas mais, inclusive, capacitadas do que eu para fazer a contagem desses danos, né? Então, que o Cruzeiro se pronuncie para dar, inclusive, uma satisfação ao seu torcedor, que com certeza queria estar no jogo hoje, está muito chateado de não poder estar num dos jogos mais importantes da temporada. Agora, Thiago, me chamou muito a atenção, a gente ouvia aí a sonora, né, do que representa, né, a Polícia Militar, do coronel, enfim, ele falava
que em momento nenhum foi dito que a polícia não poderia garantir a segurança, que o que foi feito foi uma recomendação de um cenário mais positivo, de um melhor cenário de torcida única, dada a escalada da violência, a rivalidade e tudo mais. Mas se entendeu que seria possível garantir a segurança e num primeiro momento em que foi dito o cenário da torcida única e prontamente foi rechaçado pela CBF, dizendo, olha, torcida única não dá, ou tem todo mundo ou não tem ninguém, por que a partir daquele momento as forças de segurança já não disseram e começaram a trabalhar pro que disseram hoje? Então, não, peraí, a gente recomendou torcida única, mas a gente garante a segurança, então bora trabalhar para o cenário ideal, que é a torcida mista. Porque se conseguiram garantir hoje pela manhã, faltando poucas horas para o jogo, eu tenho certeza que eles conseguiriam manter um plano, bolar um plano de ação, faltando 40 horas, 72 horas para o jogo, 48, 72 horas para o jogo. Isso que para mim parece muito nebuloso, sabe? Houve uma recomendação, ok, tá certo, a polícia tem que trabalhar por isso mesmo, o Ministério Público tá aí, entender o que é essa rivalidade, o que poderia causar. Mas a partir do momento que a CBF disse que ou era um ou era todo mundo, uma só torcida não seria. E a Polícia Militar falou, não, dá para fazer. Por que só disseram que dava para fazer hoje, Thiago? Faltando poucas horas pro jogo? Perfeito, Nath, perfeito. Olha, a Polícia Militar, o governo de Minas, e vamos dar nome aqui, né? O governo de Minas Gerais tentou atravessar uma história que ele não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a história, tentou entrar num barco que ele não domina nada e acabou afundando com o barco de vez, e agora o jogo com portões fechados. Repito, Cruzeiro Esporte Clube, a instituição é a grande vítima da história. É a grande vítima da história. O que foi feito com o Cruzeiro pela CBF, o que foi feito pelo Cruzeiro com o governo de Minas, pela Polícia Militar, olha, não foi justo, não ficou legal e infelizmente hoje vamos ter portões fechados para Cruzeiro e Palmeiras.